livres do medo. Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1 versículo 37. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7. Vivemos em um mundo dominado pela incredulidade nos princípios divinos que regem o universo, e não creem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que dissipa a insegurança, a ansiedade, o medo e o desespero, e traz a estabilidade emocional que necessitamos ao nos aproximar do Pai, de onde vem todo o suprimento que necessitamos. O ser humano sem Jesus acredita naquilo que quer acreditar e não na verdade, que é Jesus, que dissipa as trevas. O medo é um instrumento utilizado por demônios para trazer derrotas, falta de paz e paralisação na vida do ser humano. Porém, o verdadeiro amor, que é o próprio Deus, lança fora todo medo. No amor não há medo, o amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. 1 João 4,18. As consequências do medo. Em primeiro lugar, perda das bênçãos. Por não crer no que Deus diz em sua palavra, e por olhar somente as circunstâncias, as más notícias, e não as promessas de Deus. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Calebe os fez calar e disse: Vamos atacar agora e conquistar a terra deles, nós somos fortes e vamos conseguir isso. Porém os outros que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Eles disseram: Aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e, para eles, também parecíamos gafanhotos. Em segundo lugar, perda da estabilidade. Quando o nosso caminhar pode ser interrompido pela dúvida. Veja Pedro caminhando sobre as águas. Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou? Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Em terceiro lugar, acostumar-se ao deserto. Quando é tempo de caminhar e cumprir a missão. Moisés sentia medo de frustrar-se no seu intento de libertar o povo, pois, da primeira vez não dera certo. Moisés perguntou a Deus: Quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Em quarto lugar, medo de frustrar-se. Levou Marta a dizer: Senhor, já cheira mal, pois já é de 4 dias, quando Jesus disse: Tirai a pedra. O medo da frustração era maior que a possibilidade da alegria do retorno ou ressurreição do seu irmão. E ordenou: Tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Jesus respondeu: Eu não lhe disse que, se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui,
para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: Desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Em quinto lugar, o medo pode levar à perda da salvação, pelo não cumprimento da missão recebida do Pai. Mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Assim a Bíblia, a palavra de Deus, afirma 365 vezes: não temas. Deus te abençoe. Compartilhe. Canal Mini Estudo.